Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Beleza pura? Bom, dando continuidade aos nossos estudos, hoje eu vou resolver dois exercícios de um tema que é bastante interessante e é uma aplicação direta do movimento uniformemente variado, MOVE, que a gente viu ontem, que no caso vai ser queda livre, beleza? Então, bora lá, partiu! É isso aí, galerinha. Então, a gente vai resolver primeiro esse exercício aqui, que é simplesmente de queda livre direto, depois a gente vai fazer um exercício um pouco mais elaborado, tá? Eu vou dividir o vídeo em duas partes, então a primeira parte vai ser com esse exercício mais simples, explicando o conceito de queda livre, e a segunda parte, que vai ser a parte 2, vai ser a resolução também do exercício de queda livre, porém com um encontro, tá? Então vão ser duas bolinhas, elas vão cair, vão ter um encontro, aí vai ser um negócio bem interessante, tá bom? Bom, antes de começar a resolver esse exercício, eu vou querer fazer uma recapitulação sobre o que é queda livre, as equações, como é que a gente pode tratar. Então, antes de fazer o exercício, a gente vai fazer uma revisão rapidinha sobre os conceitos, beleza? Bora! Então, beleza. Vamos lembrar então sobre o assunto que a gente vai falar, vai ser de queda livre, que nada mais é do que uma aplicação do próprio movimento uniformemente variado, onde a aceleração é a própria gravidade, tá? Bom, então o que seria queda livre? Vamos imaginar a situação. Então aqui a gente vai ter o chão. Então aqui a gente vai ter o chão. Aqui a gente vai ter um corpinho, uma bolinha. Essa bolinha, ela está a uma certa distância do chão, que eu vou chamar de altura, tá bom? Então isso aqui vai ser a altura, tá? Duas coisas que eu quero responder com a queda livre. Uma, quanto tempo a bolinha demora para cair no chão? E dois, a velocidade que ela vai atingir o chão, tá bom? O termo queda livre significa que essa bolinha, a única força que ela vai experienciar é a própria força-peso advinda da gravidade, tá? Então, o que a gente considera? A gente considera que no ponto de partida, então, a velocidade inicial dessa bolinha vai ser de 0 metros por segundo, ou seja, vai ser simplesmente eu pegar e, então eu vou ter o objeto, simplesmente eu vou soltar o objeto. Não vou jogar ele para baixo, simplesmente eu vou deixar com que a gravidade atue livremente sobre o objeto. Tá bom? Então isso é a grande característica da queda livre. Um objeto que está a uma certa altura, você simplesmente solta o objeto e ele vai cair naturalmente com a força da gravidade. Então, lembrando sempre que a gravidade ela exerce uma força, que no caso dessa força-peso, sempre apontando para baixo. Tá bom? Então a gravidade sempre vai apontar para baixo. Beleza. Bom, para poder fazer os exercícios de queda livre, nós temos duas possibilidades, tá? Então, a primeira possibilidade é o seguinte: considerar que da onde eu estou partindo, então aqui seja meu S0 igual a 0, e eu vou alcançar essa altura no final. Então, minha posição final aqui nada mais é do que a própria altura que eu vou andar. Porque já que eu parti do zero e vou andar um h, então eu vou ter um deslocamento de h, então minha posição final obrigatoriamente vai ser o próprio h. Tá bom? Isso é uma possibilidade. Aí a gente vai desenvolver as equações, vamos ver o que vai virar disso daqui. E a outra possibilidade, eu vou desenhar aqui do lado, ou não, eu vou desenhar aqui na parte de baixo, daí eu coloco as equações do lado. Deixa eu só tirar o rosto aqui. Então, essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade, então vamos desenhar de novo aqui. Então, eu vou ter o chão, vou ter o corpo, ele vai andar aqui. Então, de novo, ele está com uma altura h, tá? Uma segunda possibilidade é considerar que a minha referência é aqui. A segunda possibilidade é considerar que a minha referência está aqui. Então, o meu zero, ele está aqui.
tá bom? Então, ao invés de considerar que eu estou partindo daqui como minha referência, eu vou considerar o chão como a minha referência, tá? Então, aqui de novo a gente vai considerar a gravidade para baixo, do mesmo jeito que a gente está considerando, a gravidade sempre vai apontar para baixo. Então, o que vai diferenciar que aqui o espaço inicial começa aqui de onde a bolinha está partindo e o espaço final é onde a bolinha vai chegar, que vai ser a própria altura. Aqui, como a referência vai ser zero, o que eu vou considerar? Eu vou considerar que meu espaço final agora vai ser zero. Ou seja, eu vou caminhar para baixo em direção ao zero. Se eu estou me aproximando do zero, então eu vou considerar que a minha partida tem que ser menos h. Pava, mas por que isso? Porque, imagina o seguinte, se eu estou crescendo de valor e quero alcançar o zero, então, obrigatoriamente, como vou alcançar o zero, eu estou vindo em direção ao zero. Então, eu estou vindo de um valor negativo que, com o passar do tempo, eu chego no zero. Diferente daqui, Daqui eu estou partindo do zero e eu estou me afastando do zero. Então, aqui é um valor positivo. Ao contrário que aqui, como estou me aproximando do zero, então eu tenho que partir de um valor negativo para poder passar com o tempo alcançar o zero. Tá bom? Daí vocês podem perguntar, beleza, Pava, mas quando é que eu vou utilizar uma situação ou outra? Essa situação, por exemplo, a primeira, eu posso utilizar quando for resolver aqui uma questão de queda livre, onde não envolva, por exemplo, encontro de bolinhas, ou mais bolinhas saindo de tempos diferentes, coisa do tipo. Então só tem um corpinho em queda. Eu posso utilizar direto essa situação. Essa situação é interessante quando tiver, por exemplo, duas bolinhas caindo, que eu quero ver onde eles vão se encontrar, velocidades e coisas do tipo. Então, se eu tiver uma bolinha ou um corpinho, eu vou tender a usar esse cara aqui. Se eu tiver mais de um corpinho, eu vou tender a usar esse cara aqui. E no final das contas, as equações vão dar as mesmas. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui o rosto. Beleza? Então, primeira coisa, vamos resolver essa parte aqui de cima. Tá bom? Então, vamos lá. Para resolver, o que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa, eu quero descobrir, então, o tempo. O tempo de queda, que é o tempo que ele vai demorar para sair daqui do zero do repouso, e acelerando com o passar do tempo, e chegar no final, onde ele vai bater aqui no chão. Tá? Bom, lembrando que, como a gente viu ontem, o movimento uniforme variável são três equações, que é a equação horária dos espaços, que é o sorvetão, a equação horária das velocidades, que é o Vivoati, e o Torricelli. Bom, se a gente analisar o problema, o que eu tenho? Eu sei do espaço inicial, eu sei do espaço final, eu tenho a velocidade inicial e eu quero achar o tempo. Então eu posso aplicar aqui direto o sorvetão. Então olha só que legal. Então S igual S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Show! Então vamos lá. O S final é o próprio H que a gente colocou. Lembrando que é mais H, é positivo nesse caso. Então H. Aí eu não vou colocar um mais aqui porque se eu não coloco nada já subentende-se que ele é positivo. O S0 ele partiu do zero. Então 0. A velocidade inicial que ele partiu também do zero, porque é queda livre. Eu não estou jogando para baixo, eu só estou deixando que a gravidade empurre ele para baixo. Então é 0. Aqui vai grande sacada, Como o movimento está na direção da gravidade, ele está indo a favor da gravidade, obrigatoriamente eu vou considerar a aceleração como a própria gravidade. Então, para esse caso aqui, vou colocar em azul, vai. Como eu estou indo a favor, então vou colocar assim, a favor da gravidade, então a minha aceleração vai ser a própria gravidade, então é um valor positivo. Diferente que se eu fizesse um lançamento vertical, que é pegar um objeto e taca para cima. No caso, eu estou indo contra a gravidade, aí a aceleração seria negativa, tá bom? Então, essa é a grande jogada, a gente vai considerar a aceleração como a própria
valor da gravidade. Então, o A a gente troca pela gravidade. Então, fica G vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Legal, então aqui vai zerar. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que H é igual a G t quadrado sobre 2. Como eu quero o t, eu vou espelhar essa equação. Então, primeira coisa eu vou jogar então, G t quadrado sobre 2 igual a H. Vou pegar esse 2 que está dividindo e passar multiplicando. Então, fica G t igual a 2H. Passo o G que está multiplicando, passo dividindo. Então, vai ficar t quadrado igual a 2H sobre G. Então, para tirar o valor do t quadrado, o próprio t, eu passo a raiz quadrada nos ambos os lados e vou ficar aqui. Então, portanto, que t, que é o tempo de queda, vai ser a raiz quadrada de 2H sobre G. Então, esse cara aqui nos fornece o tempo que essa bolinha vai demorar para sair daqui de cima e chegar aqui embaixo. Show! Então, lembra que eu falei, para queda livre me interessa duas coisas, saber o tempo da queda que ele demora para chegar no chão e o tempo e a velocidade com que ele vai bater no chão. Então, agora eu quero ver a velocidade final. Então, velocidade final. Beleza. Bom, para calcular a velocidade final, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar direto o VVatt. Aqui, ó, V igual a V0 mais a T. Eu sei a velocidade inicial, eu sei a aceleração, eu sei o tempo de queda, eu consigo calcular direto o valor da velocidade final, certo? Vamos aplicar. Então, ó, V igual a velocidade inicial é 0, a aceleração é a própria gravidade e o tempo é 2H sobre G. Beleza? Bom, aqui eu posso fazer uma simplificação. Olha só. Como eu tenho um G aqui dentro, eu consigo jogar esse G aqui dentro da raiz quadrada. Se um número, por exemplo, vou colocar assim, ó, x quadrado, quando eu quero tirar um valor que está ao quadrado, ele simplesmente sai sem o quadrado. Então, raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, se eu quero esse número lá dentro, vocês concordam que para eu jogar o g lá dentro é a mesma coisa que eu colocar um g quadrado e alguma coisinha, que é a continuação? Então, é o que eu vou fazer, eu vou jogar esse cara lá para dentro. Então, ele vai ficar assim, ó, 2h, que multiplica, né? Então, g ao quadrado dividido por g. Como eu tenho a divisão aqui, eu posso fazer o processo do Chong-Chong. Eu vou cortar um g com o quadradinho aqui. Então, o que eu obtive? Obtive que velocidade é igual a raiz 2hg. Então, essa aqui é a outra fórmula para calcular a velocidade com que eu vou bater. Ah, Pablo, eu posso usar outra equação para achar a velocidade? Posso. Lembra que nós temos 3 equações. Então, outra possibilidade é usar o Torricelli. Então, ó, v quadrado é v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Legal. Então, velocidade ao quadrado que eu quero descobrir vai ser velocidade inicial, que é 0, que é a partir do repouso, mais 2 vezes a aceleração, como é queda livre, é a própria gravidade, vezes ΔS, a gente sempre lembra que variação sempre é final menos inicial. Então, o final, se a gente olhar lá, vale h, e o inicial vale 0. Então, ficou v quadrado igual a 2gh. Então, velocidade é a raiz quadrada de 2gh, que é a mesma coisa que escrever 2hg ou h2g, tudo a mesma coisa. Então, essa aqui é a forma para calcular a velocidade com que ele vai bater no solo. Beleza? Show! Agora, deixa eu só tirar meu rosto aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero analisar para essa situação aqui. Então, estou considerando que a minha referência vai ser onde eu vou chegar. Eu vou chegar no zero. Então, para chegar no zero, eu tenho que partir do negativo, que para passar no tempo, eu chego no zero. Porque se eu falar que eu estou no positivo, eu estaria crescendo. Eu não vou chegar no zero, eu vou ir além do zero. Tá bom? Então, se eu estou indo na direção, se eu estou indo na direção do zero,
A única situação para eu ir na direção do zero é partindo no negativo para ir crescendo, ficar menos negativo até chegar no zero, tá bom? Então vamos fazer de novo essas mesmas equações para ver que no final tem que bater. Então a gente vai obter essa equação e essa equação, tá bom? Então, novamente, ó. Então, vamos lá, tempo de queda. Então vamos lá, de novo aplicar o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Beleza. O S agora, que era diferente da situação anterior, agora ele vale zero. Eu vou chegar no zero. Então eu vou colocar zero aqui. O espaço inicial, de onde eu estou partindo, ele vale menos, tomar cuidado com o sinal, então é menos H, que é de onde estou partindo. Beleza. Mas, aqui não deixei anotado, mas já imaginando que a velocidade inicial também é 0 metros por segundo. Então, aqui vai dar 0 vezes t. Estou indo a favor da gravidade, então g vezes t ao quadrado sobre 2. Maravilha. Então, até agora, o que eu tenho? Eu tenho 0 igual menos h mais gt quadrado sobre 2. Posso passar esse h do outro lado, como ele está menos, ele vai mais. Então, h igual a gt quadrado sobre 2, que se a gente fizer a conta, ó, a gente obteve a mesma coisa aqui. Então, vai ficar, eu passo multiplicando. Então, eu vou inverter aqui, né? Gt quadrado sobre 2 igual a h. Aqui, eu passo multiplicando, vai ficar, então, gt quadrado igual a 2h. Passo o g dividindo, então vai ficar t igual a 2h sobre g. Portanto, t igual a raiz de 2h sobre g. Que é exatamente a mesma fórmula que a gente viu aqui em cima. Tá bom? Maravilha. Agora, vamos para a parte da velocidade final. Então, velocidade final. Legal. Então, de novo, eu posso aplicar até direto, vamos aplicar direto a equação de Torricelli, que vai até facilitar para a gente. Então, velocidade ao quadrado vai ser V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Beleza. Velocidade final que eu quero saber, então velocidade ao quadrado. Velocidade inicial a gente sabe que é 0, mais 2 vezes a aceleração, que no caso vai ser a própria gravidade, estou indo a favor, vezes. Lembrando que o ΔS sempre é espaço final menos espaço inicial. Legal. Então, o espaço final vale 0. Menos, e o espaço inicial vale quanto? Menos H. Então, é menos H. Tomar cuidado com os sinais. Tá bom? Então, ó, V quadrado vai ser, então aqui é 0, vai ficar 2 vezes G vezes 0 menos H vai ficar H. Então, portanto, a velocidade que ele vai colidir com o solo, de novo, é 2gh. Beleza? Então, vocês conseguem perceber que, mesmo que eu mudo os referenciais, se eu souber fazer com as contas corretas, ou seja, respeitando os sinais, tudo certinho, as fórmulas, ó, no final, tem que bater. Então, essa fórmula está batendo com essa, e essa fórmula está batendo com aquela. Então, mesmo trocando os referenciais, respeitando os sinais, no final tem que dar tudo a mesma coisa. Beleza? Agora sim a gente pode voltar naquela questão e ó, vai ser uma coisa maravilhosa. Partiu! Beleza, galera? Bom, então voltamos agora para a questão. Agora sim, a gente fez a revisãozinha de queda livre. Bora resolver a questão. Então, ó, um objeto é solto do repouso. Então, é solto do repouso do alto de uma torre com uma altura de 45 metros. Legal. Despreze a resistência do ar e considere gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Ele fala para a gente desprezar a resistência do ar, porque senão a resistência do ar geraria uma força contrária ao movimento, já não seria uma queda livre. Tá? Porque na queda livre, a gente só tem a atuação da força-peso, que é provida da gravidade.
Então, para não atrapalhar, então ele já fala. Então, desconsidera o ar, aí vai dar ban. Só tirar aqui, beleza. Bom, bora lá então. Então, para facilitar, vamos fazer um desenho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui assim. Então aqui, ó. Então aqui tem uma bolinha. Essa bolinha ela vai cair em queda livre e ela está numa altura de 45 metros. Então, como aqui é uma questão bem simples, o que eu vou assumir? Então, duas coisas. Primeiro que ele falou que a velocidade inicial é zero. E eu vou assumir que aqui é o meu zero. Então, minha referência está na parte de cima. Então, meu espaço inicial vai ser 0 metros. E quando a bolinha estiver aqui embaixo, vou considerar que meu espaço final vai ser o próprio H que ele andou. Então, que no caso aqui vai valer 45 metros. Beleza? Então, aqui, bora lá. Então, ele quer saber o tempo e o tempo de queda. Beleza. Então, a gente pode aplicar de novo. Eu não tem necessidade de ficar decorando as equações, a gente pode aplicar. A gente só precisa saber das três, lá do movimento uniformemente variado. Torricelli, seria o Torricelli, Sorvetão e Vivoati. Então, a gente sabe aqui que, por exemplo, o Sorvetão resolve. Então, S igual S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Beleza. Espaço final vale 45. Espaço inicial vale 0. A velocidade inicial também é 0. Ó. Então já mato isso aqui. Como estou indo a favor da gravidade, lembrando que a gravidade está sempre aponta para baixo, então o peso também sempre aponta para baixo. Então, como estou indo a favor da gravidade, a aceleração vai ser positiva. Então, deixar anotado aqui de novo que a aceleração vai ser positiva. Tá? Diferente se fosse um lançamento vertical, que a aceleração seria negativa por conta que está subindo, que é contra a gravidade. Tá bom? Maravilha. Então, aqui vai ser G vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Maravilha. Então, vai ser 45 igual. Aqui vai ser 10 vezes tempo ao quadrado dividido por 2. 45 igual. Aqui dá para simplificar, né? Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Então, vai ficar 5t quadrado. Então, t quadrado já invertendo aqui. Então, vou fazer a divisão e já vou inverter as equações para deixar o t na esquerda. Então, vai ficar 45 dividido por 5. T quadrado igual a 9. Então, portanto, t é igual a raiz quadrada de 9, que é um valor inteiro, que no caso são 3 segundos. Então, olha que maravilha. Então, acabamos de descobrir que depois de 3 segundos o corpo vai conseguir sair do zero, vai caminhar 45 metros e vai bater aqui no chão. Tá bom? Então, matamos o item A. Agora vamos para o item B. Tá? Qual a velocidade que ele atinge o solo? Beleza, se ele quer a velocidade, então a gente já usou o sorvetão para descobrir o tempo. Para descobrir a velocidade, ou eu uso o Vivoati, que eu vou usar o tempo que ele passou, ou eu posso usar o sorvetão. Sorvetão não, o Torricelli. Tá? Aqui tanto faz. Vamos fazer pelos dois para treinar. Então primeiro eu vou fazer o Vivoati. Ó. Então V igual a V0 mais a T. Então a velocidade final que eu quero, a velocidade inicial é 0. A gravidade vai ser o G, a aceleração vai ser o G. E o T vai ser de 3 segundos. Então a velocidade vai ser 10 vezes 3, velocidade de 30 metros por segundo. Olha só, usando o Vivoati foi bem simplesinho. Não tem que tirar raiz, não tem que tirar nada. Vamos ver se a conta está certa? Então nesse caso aqui eu vou aplicar agora Torricelli, só para a gente treinar. Então ó, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Lembrando sempre que o ΔS, tudo que tiver a letra grega delta, que é esse triângulo, isso aqui implica final menos inicial. Então, se a variação de espaço é espaço final menos espaço inicial.
beleza? Então, bora lá. Então, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial é zero, então zero ao quadrado, mais duas vezes a gravidade, a aceleração vai ser a própria gravidade, que vai ser o g, que é a queda livre, e variação do espaço. Vai ser o espaço final, que é os 45. 45. Menos o espaço inicial, que é zero, que ele partiu do zero. Isso aqui. Então, velocidade ao quadrado vai ser 0 ao quadrado dá zero, mais 2 vezes 10 vezes 45. V quadrado. Então, aqui, beleza. Aqui vai ser 2 vezes 45, 90. 90 vezes 10, 900. Então, V, portanto, V vai ser raiz quadrada de 900. V igual a 30 metros por segundo. Aí, beleza. Obtivemos a mesma velocidade. Fechou, galera? Beleza? Então, ó, aqui nesse primeiro exemplo a gente fez uma questão bem simples de queda livre. Mostrei, então, como é que a gente pode lidar com a questão da referência, partindo da bolinha, a referência, ou fazendo a referência ser o próprio solo. Então, essa aqui é a parte 1. Agora, na parte 2, vai ser uma questão mais elaborada, que vão ser a queda livre, as quedas livres, sei lá, acho que é, de duas bolinhas. Aí a gente vai ver se vai ter encontro, se não vai, uma questão mais elaboradinha, mas é, ó, linda demais. Beleza? Então, ó, aguardo vocês por parte 2, bloco 2, beleza? Valeu!